Olá, gente. Meu nome é Marília e hoje nós vamos falar um pouco sobre a saúde mental da pessoa idosa e os cuidados e estratégias de estimulação cognitiva para idosos. Por que que é importante a gente falar sobre a saúde mental do idoso? Os últimos anos, no Brasil e no mundo, houve um aumento considerável nos índices de expectativas de vida. Então, é importante, gente, que a gente fale sobre a saúde mental do idoso, porque devido a esse aumento na expectativa de vida, isso trouxe também uma expressividade às doenças crônicas e também incapacitantes. E essas doenças, elas podem vir, né, com elevados graus de dependência física e mental. E, por conseguinte, também há uma maior prevalência de comorbidades e também de vulnerabilidades. Eu trouxe aqui para vocês um conceito de saúde mental segundo a Organização Mundial da Saúde. A saúde mental, ela é um estado de bem-estar no qual o indivíduo é capaz de usar as suas próprias habilidades, recuperar-se do estresse rotineiro, ser produtivo e contribuir com a sua comunidade. A saúde mental, gente, ela implica muito mais do que a ausência de doenças mentais. Eu costumo dizer que a definição de saúde mental, ela é uma tarefa difícil de ser feita. Por quê? Porque se a gente levar em consideração as diferenças culturais, a influência dos julgamentos subjetivos e as diversas teorias que atuam nesse campo de estudo, é algo bem complexo. Então, assim, de início, a gente pode afirmar que o conceito de saúde mental, ele está para além da ausência de transtornos mentais, né? Isso vai depender de quê? De uma multiplicidade de fatores, sejam eles fatores sociais, biológicos, psicológicos, dentre outros. A saúde mental é um termo usado para descrever o nível de qualidade de vida cognitiva ou emocional. Isso pode incluir a capacidade de um indivíduo de apreciar a vida e de procurar um equilíbrio entre as atividades e os esforços para atingir a resiliência psicológica. Mas afinal, gente, o que é cuidar da saúde mental, né? E o que é cuidar da saúde mental quando chega à terceira idade? É importante a gente fazer esse questionamento. Como nós podemos ajudar os nossos pais e avós que estão nessa fase? Então, o mais importante é que a gente compreenda que isso é um trabalho muito delicado e vai exigir comunicação constante, vai exigir o diálogo, paciência também, né? Para que as pessoas elas possam alcançar um equilíbrio entre o amparo e a autonomia, certo? O diálogo e a escuta, eles são essenciais para que cada um expresse as suas vontades e também as suas necessidades. Mas é preciso, gente, ter cautela, sobretudo com a superproteção, né? E ao mesmo tempo estar atento aos momentos em que o idoso ele precisa da presença de alguém da família por perto. Em relação aos transtornos mentais em idosos, foi realizado um estudo em um estado do Nordeste brasileiro que mostrou uma prevalência geral de 55,8% de idosos com transtornos mentais comuns. Dentre os sintomas mais relatados foram assustar-se com facilidade e sentir-se nervoso, tenso ou preocupado. E isso se relaciona, gente, muitas vezes ao humor depressivo. Então, a gente pode dizer que a depressão ela é considerada um transtorno mental comum, certo? Existem certos transtornos mentais em idosos que eles são mais comuns. E devido a fatores como hereditariedade, como o próprio processo biológico do envelhecimento, isso vai reduzir a capacidade funcional do idoso e, ao mesmo tempo, o estilo de vida que eles levavam. Então, assim, nós temos que saber como cuidar da saúde mental de idosos e também ter em mente que isso envolve intervenções específicas para a gente não negligenciar os indícios das doenças que estão associadas ao envelhecimento.
De acordo com os dados do Ministério da Saúde, em 2018, houve uma alta taxa de suicídio entre idosos com mais de 70 anos. Entre 2011 e 2018, foram identificadas quase 300 mil lesões autoprovocadas no país. E as mulheres, elas apresentaram prevalências maiores do que os homens, na proporção de 2 para 1. As pessoas idosas doentes ou institucionalizadas também apresentam prevalências maiores. Isso aqui a gente inclui, gente, os idosos que vivem em instituições de longa permanência. Contribuem para os problemas de saúde mental entre os idosos. O isolamento social, a morte de pessoas próximas, a presença de múltiplas doenças, o avanço da idade, além de fatores como a baixa escolaridade. O transtorno mental mais frequente na terceira idade é a depressão. Inclusive, os idosos, eles lideram o ranking dos quadros depressivos entre os brasileiros, né? Isso segundo a Pesquisa Nacional de Saúde que foi realizada em 2019. Gente, a depressão ela vai atingir o idoso de duas formas. Aqueles que já tiveram um quadro depressivo em algum momento da sua vida, seja ele tratado ou não, e entram na idade avançada com depressão, e aqueles que desenvolvem a doença somente nessa fase da vida, em virtude justamente dos fatores que estão relacionados ao envelhecimento. Nesse segundo caso, geralmente o fator motivador é a perda do seu papel social, ou seja, aquele idoso que estava acostumado a trabalhar, a ser produtivo, a ser funcional, né? Então, isso acontece justamente fazendo com que o idoso ele se sinta menos integrado ao meio. E também o envelhecimento do próprio corpo e o aparecimento de algumas doenças. As doenças neurodegenerativas, por exemplo, o Alzheimer, ele pode contribuir para o desenvolvimento ou o agravamento da depressão. Mas em ambos os casos, a depressão no idoso ela tem sintomas que são sentidos de forma diferente e que vão precisar de mais atenção de quem está por perto para conseguir identificá-los. Em relação à depressão em idosos, ela no Brasil tem uma prevalência que varia de 4,7% a 36,8%. A incidência é maior entre mulheres do que entre homens, é mais frequente nos anos que precedem a aposentadoria, ou seja, ela vai diminuir na década seguinte e outra vez a sua prevalência vai aumentar após os 75 anos. A depressão leve, gente, ela representa a presença de sintomas depressivos. Frequentemente, eles estão associados com alto risco de desenvolvimento da depressão maior, né? A doença física é a maior procura pelos serviços de saúde, o maior consumo de medicamentos. Então, é essencial que seja feita a diferença entre depressão e tristeza. Muita gente confunde esses dois termos, mas é preciso que a gente saiba diferenciá-los, certo? Uma vez que esses sintomas depressivos, eles podem ser mais comuns nessa faixa etária e ocorrer com maior frequência, né? Num contexto tanto de desordens médicas quanto neurológicas. E quais são os fatores de risco para a depressão? Nós podemos citar o isolamento, as dificuldades nas relações interpessoais, os problemas de comunicação e conflitos com a família ou com outras pessoas, dificuldades econômicas e outros fatores de estresse da vida diária, né? A violência intrafamiliar, os antecedentes depressivos prévios, ou seja, aquele idoso que já teve depressão no passado, a doença incapacitante, sobretudo se há uma deterioração funcional que vai implicar numa mudança brusca e rápida, e a doença dolorosa, né? Aqui a gente pode citar a neoplasia, a doença osteoarticular deformante, dentre outras. Na doença dolorosa, gente, é interessante ressaltar que muitas vezes esse idoso ele procura o serviço de saúde com queixas de dor,
mas na verdade, muitas vezes podem ser queixas mais psicossomáticas, ou seja, quando a gente vai investigar a dor, a gente acaba conseguindo identificar outros fatores, dentre eles fatores psicológicos que estão causando essa dor. Então é importante aqui enfatizar que a doença dolorosa ela está fortemente associada à depressão. O fato do idoso ele queixar-se muito, né, sobre alguns desses sintomas que foram citados, já é, gente, um sinal de alerta que precisa ser visto com maior profundidade, certo? Outro fator comum também é a busca por médicos, que acontece, né, muitas vezes também por outros motivos além da dor, certo? Muitas vezes a dor ela pode ser também considerada uma ferida emocional no idoso. Então é importante que a gente tome cuidado na hora de estar avaliando esse idoso, investigar não somente a causa física, mas também a causa psicológica. Outros fatores de risco para a depressão, nós temos também o abandono e maus tratos, a institucionalização, a morte de cônjuge, familiar ou amigo próximo. Isso aqui contribui muito, gente, para a depressão no idoso, né? A questão do luto, o uso de medicamentos como benzodiazepínicos, dentre outros medicamentos que também podem, né, contribuir com a depressão. Além disso, gente, sempre que a gente identifica um sintoma psiquiátrico, é necessário pensarmos que para a maioria deles vai existir um tipo de tratamento. Então, o transtorno mental, ele não é uma sentença, né? O que é que a gente precisa? É justamente entender que existe outros tipos de tratamentos, como, por exemplo, tratamento farmacológico e não farmacológico, e também o manejo comportamental desse idoso. Então, quando a gente tem a suspeita de que há um sintoma psiquiátrico, esse sintoma ele precisa ser muito bem avaliado e muito bem manejado, ou farmacologicamente ou não farmacologicamente, certo? E tem uma preocupação que é inerente em idosos se esses sintomas eles se referem a algum transtorno psiquiátrico, ou ele pode estar associado a outras comorbidades, como no caso de demências, em que há uma incidência alta, né, de apresentar transtornos mentais que precisam ser tratados e que precisam ser também identificados. Então, gente, eu trouxe esse quadro para vocês justamente para diferenciar a depressão da demência, porque muitas vezes esses dois problemas de saúde, eles são confundidos, né, pelo profissional de saúde. Então é importante que a gente tenha em mente, né, que existem diferenças que são sutis e que precisam ser levadas em consideração. Em relação aos antecedentes pessoais ou familiares de depressão, no indivíduo com depressão, ele vai estar presente, no indivíduo com demência, ele vai estar ausente. Quanto ao início dos sinais e sintomas, na depressão, ele vai saber a data precisa do início, e na demência, não vai estar evidente essa informação. Em relação à progressão dos sintomas, na depressão vai ser rápida e na demência vai ser lenta. Quanto à duração dos sintomas, na depressão ela vai ser menor de 6 meses e na demência maior de 6 meses. Em relação às queixas de perda cognitiva, na depressão ela vai ser enfatizada e na demência minimizada. Quanto à descrição da perda cognitiva, na depressão ela vai ser detalhada e na demência ela será vaga. Quanto ao grau de incapacidade, na depressão ela é enfatizada, na demência ela é não enfatizada. Quanto ao esforço para executar tarefas, na depressão ela vai ser menor e na demência ela será maior. Quanto ao apetite, na depressão é comum esses transtornos alimentares, enquanto na demência esse padrão vai estar normal. Em relação à resposta ao tratamento com antidepressivos, na depressão ela vai ser boa e na demência ela será ausente. Quanto ao exame clínico, né, em relação à perda de memória, na pessoa com depressão vai ter acometimentos recentes e remotos similares,
enquanto na demência terá uma maior perda de memória recente. Na incidência de respostas do tipo não sei, na depressão ela será habitual e na demência não habitual. Quanto à incidência das respostas do tipo quase certo, na depressão ela será não habitual, enquanto na demência ela será habitual. Quanto aos testes psicológicos, esse idoso ele se perde nos lugares, com depressão não vai ser habitual, enquanto na demência vai ser habitual, justamente pelo processo de esquecimento que esse idoso vai ter, né? Em relação aos rendimentos nos diversos testes. Na depressão vai ser variável, enquanto o idoso com algum problema, né, neurocognitivo vai responder com aproximação. Em relação à apraxia, afasia ou agnosia, na depressão vai estar ausente, enquanto na demência ela poderá estar presente. Então, gente, qual o objetivo do tratamento para a depressão? Esse tratamento, ele visa a promoção da saúde e a reabilitação psicossocial da pessoa idosa, a prevenção de recorrências, a melhora cognitiva e funcional, a ajuda para que essa pessoa ela possa lidar com as suas dificuldades. A associação entre essas opções ela vai aumentar o potencial de resposta. E, de forma geral, existem alguns recursos terapêuticos que são o atendimento individual, isso aqui vai incluir a orientação, o acompanhamento, a psicoterapia e a farmacoterapia. Além do atendimento em grupo, o atendimento realizado nas atividades comunitárias e também o atendimento à família. E aqui a gente destaca, gente, além da família, o cuidador desse idoso, certo? Que também precisa ter uma atenção para ele. Além do idoso, a gente precisa também atender e ter um cuidado com esse cuidador, cuidando do cuidador. Eu sempre gosto muito dessa frase, né? A gente não pode esquecer que o cuidador é uma figura muito importante na saúde mental do idoso. Em relação ao suicídio em idosos, teve uma pesquisa que foi realizada por Marx em 2020, que enfatizou que o suicídio ele é um inquietante problema de saúde pública entre idosos e, geralmente, entre idosos, ele é mais planejado e sentenciado do que em outras faixas etárias. Isso reforça, gente, a necessidade do conhecimento acerca desses fatores que estão relacionados com o diagnóstico e o risco de suicídio nessa população, com o intuito de identificar, compreender e tratar as vulnerabilidades inerentes a este fenômeno. Na terceira idade, gente, os idosos com problemas mentais e comportamentais, eles deixam de pedir ajuda, devido à incapacidade de, muitas vezes, conseguir um acesso, né, aos serviços de apoio necessários. E também pelo próprio tabu, né, que é buscar ajuda. Então, isso é um fato relevante para uma melhor acessibilidade na assistência desses serviços. Existe, gente, uma compreensão nas necessidades de saúde, assim como as ações multidisciplinares que são voltadas à população idosa, com foco na prevenção da capacidade funcional e cognitiva contínua, sendo um enorme desafio para o Sistema Único de Saúde, já que os diversos profissionais eles devem colaborar conjuntamente para tornar possível uma abordagem integrativa. Nessa fase, né, é muito importante que o idoso ele tenha um acesso adequado, né, às equipes de saúde, sobretudo às equipes multidisciplinares, principalmente um acesso à atenção primária à saúde, que é a porta de entrada do SUS, né, que ali é o primeiro local onde ele vai costumar pedir ajuda. Então, a gente tem que estar preparado para receber esse idoso na unidade de saúde e saber fazer uma abordagem multidimensional. Sobre os fatores de risco para o suicídio na população idosa, a gente pode considerar ser do sexo masculino, viver só, a solidão, ela é muito comum entre idosos, a doença depressiva severa, a insônia persistente, inquietude psicomotora importante, a perda médica severa, a doença médica severa, dolorosa, incapacitante, como eu citei anteriormente, né?
a perda recente do cônjuge, o idoso que é institucionalizado ou dependente de cuidado de longa duração, o idoso que é etilista e que tem sentimentos de culpa excessiva. Em relação à demência, gente, ela é um comportamento, é um comprometimento, né, cognitivo que geralmente é progressivo e irreversível. As funções mentais anteriormente adquiridas são gradualmente perdidas e com o aumento da idade, a demência ela torna-se mais frequente, mais comum. Ela acomete de 5 a 15% das pessoas com mais de 65 anos e aumenta para 20% nas pessoas com mais de 80 anos. Então, as demências, gente, elas são de diversas etiologias e possuem sintomas que são sutis, né? Esses sintomas sutis são sintomas que as diferenciam. Então, considerando tais fatores, há necessidade de um aporte teórico para poder capturar essas diferenças que são sutis, né? E a partir do entendimento de cada uma delas. Nós usamos, os médicos costumam utilizar, né, atualmente, a classificação da quinta edição do Manual Diagnóstico e Estatístico, que é conhecida como DSM-5, que ele fala que as demências, elas passam a ser chamadas de transtornos neurocognitivos maiores, né? E dentro desse agrupamento, se caracterizam as diversas variações do transtorno. Segundo o DSM-5, os critérios para o transtorno neurocognitivo maior são o declínio cognitivo importante a partir de um nível de desempenho anterior. Esse declínio, gente, ele pode ser um ou mais domínios cognitivos. A exemplo de quê? Da memória, porque é comum que o idoso que esteja nesse processo demencial, ele sofra de esquecimento, ele esqueça onde ele deixou a chave da porta, ele esqueça que tem um compromisso tal hora. Então, isso é bastante comum em relação também à atenção do idoso que vai estar comprometida e nas suas funções executivas, dentre outras, certo? Isso, gente, com base na preocupação do próprio indivíduo ou um informante que preferencialmente seja documentado por uma avaliação neuropsicológica, ou em sua falta, por uma avaliação clínica quantificada. Isso aqui pode ser através de testes, que a gente vai ver um pouco mais à frente. E o que são as síndromes demenciais? Essas síndromes demenciais, elas envolvem a deterioração da memória, do intelecto, do comportamento e capacidade de realizar as atividades da vida diária de forma autônoma. Em consequência disso, a demência ela é uma das principais causas de incapacidade e dependência na velhice, levando à necessidade de constantes cuidados. Também ela gera uma carga significativa não só aos indivíduos com essa condição, mas também aos cuidadores, em especial à sua família e amigos. Esses aqui são alguns tipos principais de demência. Nessa aula de hoje, a gente vai abordar principalmente a doença de Alzheimer, mas existem outros tipos de demência, como a demência com corpus de Levy, a demência frontotemporal, que aqui é conhecida como doença de Pick, e as demências vasculares. A demência vascular, gente, ela tem geralmente um início que é mais abrupto, né, mais rápido, e geralmente isso vai acontecer após um episódio vascular, né? Ou seja, vai ter uma deterioração em degraus e uma flutuação nesse déficit cognitivo, né? Ou seja, o idoso ele vai ali ter dias de melhora e dias de piora, como se fosse uma gangorra, né? E esse idoso ele também vai apresentar sinais focais de acordo com a região cerebral que foi acometida. Em relação às demências dos corpos de Levy, nós vamos ter a flutuação nessa cognição, a presença de alucinações visuais, recorrentes e bem formadas, né? A gente vai ter a presença do parkinsonismo precoce, ou seja, é aquele idoso que tem uma marcha mais rígida, mais endurecida, né? Com a cinesia, uma face mais amímica.
Em relação à doença de Pick, a gente vai ter o início que é mais pré-senil, ou seja, a partir dos 45 anos. Lembrando que a doença de Pick é a mesma demência frontotemporal, certo, gente? E vai apresentar também mudanças na personalidade, no comportamento, alteração na linguagem, e essas são algumas características mais marcantes, né, na doença de Pick. É comum também alterações do comportamento sexual nesse idoso. Ele pode ficar mais desinibido, né? Ele pode ficar até mais exposto. A questão da jocosidade, a gente costuma chamar muito também hipersexualidade, né? E hiperfagia, com ganho e obsessão em tocar em objetos. O comportamento da memória, ele geralmente ele é mais tardio em relação aos outros tipos de demência. Falando de uma forma mais aprofundada sobre uma das principais demências, que é a doença de Alzheimer. Então, é importante a gente saber que ela é uma doença cerebral degenerativa primária, de uma etiologia pouco conhecida, e possui aspectos neuropatológicos, neuroquímicos característicos. É mais prevalente entre as diversas causas de demências. A doença de Alzheimer, gente, ela possui início gradual e o declínio progressivo das funções cognitivas do idoso. A memória, ela é a função cognitiva mais afetada, mas a linguagem e a noção de orientação do indivíduo também são afetadas. Inicialmente, a pessoa ela pode apresentar uma incapacidade para aprender e evocar novas informações. E também ela vai estar fortemente associada às alterações neurológicas. Então, existem diversas condições que fazem parte do processo da doença de Alzheimer, sendo, portanto, gente, uma doença de caráter multifatorial. Ela vai estar associada a diversos fatores, como a hipertensão, a própria diabetes, os processos isquêmicos cerebrais, a dislipidemia. Fatores genéticos também são relevantes, porque além da idade, tem também a existência de um familiar próximo com demência, né? Isso tem uma forte relação com a hereditariedade. A questão também da escolaridade, a baixa escolaridade pode contribuir para a doença de Alzheimer. E, ainda que não seja claramente demonstrada, estimular os idosos a manter a sua mente ativa pode ser uma medida profilática. A gente vai falar um pouco mais na frente sobre algumas medidas que podem ser tomadas para melhorar essas funções cognitivas. E o tratamento das pessoas com demência, ele deve ser iniciado assim que é feito o diagnóstico. Com isso, vai haver uma maior possibilidade de resposta. Então, a pessoa idosa com suspeita de demência, após a avaliação, por exemplo, na unidade básica de saúde, ela deve ser encaminhada para atenção especializada, respeitando os fluxos de referência e também de contrarreferência. Então, a gente precisa manter a nossa responsabilização pelo acompanhamento desse idoso. Eu trouxe para vocês aqui alguns instrumentos, os mais conhecidos, que são utilizados para rastreio cognitivo. Então, a gente tem aqui o Mini Mental, que ele é um questionário, na verdade, é um teste que a gente utiliza e que aborda algumas questões como a orientação temporal, a orientação espacial, a questão do cálculo, da atenção, da memória de evocação, dentre outros fatores que são importantes para a gente investigar nesse idoso. Então, é um instrumento que é bem comum, né, entre nós profissionais. É um dos testes que são mais utilizados para a função cognitiva. Por quê? Porque ele é rápido, geralmente ele é resolvido em torno de 10 minutos e tem uma fácil aplicação, como eu falei, não requerendo um material específico. Ele deve, gente, ser utilizado como um instrumento de rastreamento. Isso aqui ele não vai substituir de forma alguma a avaliação multidimensional do idoso, certo? E apesar de avaliar vários domínios, como orientação espacial, temporal, de memória imediata, de evocação, de cálculo, linguagem, nomeação, repetição, compreensão, escrita e cópia de desenho, ele não serve como um diagnóstico, mas ele serve, gente, para indicar as funções que precisam ser investigadas. Isso é um dos poucos testes que foram validados e adaptados para a população brasileira. Outro teste conhecido de rastreio cognitivo é o MoCA.
O MoCA, ele é um dos testes de triagem mais recentes e que pode ser utilizado por qualquer profissional de saúde, desde que esteja habilitado, né? Ou seja, treinado para o uso dele. Ele é desenvolvido especificamente para triagem, né? De formas mais leves de comprometimento cognitivo e também vai apresentar uma alta sensibilidade e uma alta expressividade. E para detecção e comprometimento cognitivo leve, também vai ter um tempo de aplicação em média de 10 minutos. O MoCA, gente, ele vai abranger importantes domínios cognitivos e possui também a versão de aplicação em diversas outras línguas. Aqui é uma dúvida constante, né, entre os profissionais de saúde, se o cuidador ele pode ajudar a estimular. A resposta é sim, né? De modo geral, gente, a estimulação cognitiva para idosos, ela pode ser efetuada através de algumas atividades que são conduzidas pelo cuidador. Isso tem o intuito de quê? De exercitar a memória, o raciocínio, a orientação. Essa orientação pode ser tanto de tempo quanto espaço, né? E a melhora da marcha. E tudo isso vai depender das capacidades que foram preservadas pelo idoso assistido e da sua receptividade. A vantagem desse tipo de atividade é que, quando ela é bem empregada, ela ajuda a melhorar as funções cerebrais e proporcionar uma ocupação que distraia, divirta e descontraia esse idoso. Então, quando o cuidador de idosos ele interage por meio de jogos, alongamentos, desenhos, músicas, fotos antigas, histórias, isso faz com que o idoso ele exercite as suas funções importantes para o cérebro e além de promover momentos de relaxamento, né, como eu falei anteriormente. E, gente, justamente essa estimulação cognitiva, ela é um processo de mudança que visa estimular e, em alguns casos, reabilitar as funções físicas, psicológicas e sociais do indivíduo. Ela tem como objetivo ajudar pacientes e familiares a conviver ou superar esses déficits e as suas limitações emocionais, ambientais e sociais. Isso vai proporcionar uma melhora na qualidade de vida, incluindo uma melhor interação social. A avaliação cognitiva, ela deve fazer parte da avaliação clínica, porque ela auxilia na identificação das principais alterações na saúde mental da pessoa idosa. O desempenho físico e social do idoso ele depende da integridade das suas funções cognitivas. A perda de memória recente e a habilidade de cálculo são indicadores sensíveis de redução dessas funções. A avaliação da perda da memória recente é considerada como mais adequada, dado que a escolaridade pode influenciar na avaliação da habilidade de cálculo. Então, essa avaliação cognitiva, gente, ela deve sim fazer parte da avaliação clínica, certo? Nós não podemos negligenciar esse tipo de avaliação. Aqui eu trouxe para vocês algumas atividades cognitivas para idosos. Gente, uma estratégia simples de atividade cognitiva para o idoso é promover, né, justamente a orientação desse idoso, principalmente a orientação temporal. Então, como isso ocorre? Por meio de um calendário, um simples calendário em um local visível e de preferência com letras garrafais e espaço em branco para escrever, criar rotina de todo dia pela manhã e até o calendário e circular esse dia. É um importante recurso para melhora das capacidades cognitivas desse idoso. Assim como também a gente tem um relógio, né, que é bem importante também. A memória também é outro ponto muito importante, né? A gente pode utilizar livros de memória, fotos antigas, lembranças, né? Por exemplo, um álbum de fotografias. Podemos montar também, mostrar a pessoa idosa, né? Como em relação também a fazer perguntas, como quem são as pessoas dessa foto, como se chamam essas pessoas, quanto tempo a foto foi tirada, quantos anos a pessoa tinha quando tirou essa foto. Então, a intenção é justamente a gente estimular a percepção da pessoa idosa para ela perceber, né, onde estava na foto e também focar a atenção dela
em detalhes, né? Além de observar a sua emoção diante dessas lembranças. Devemos também criar uma rotina para a pessoa colaborar não só para a organização da sua vida, como também para o cuidador, para o familiar desse idoso. Né? Dessa forma, é possível que ambos realizem atividades com o menor desgaste possível. Então, seria interessante criar, por exemplo, uma tabela ou um quadro com os dias da semana e escrever em cada dia as tarefas diárias e os seus respectivos horários. Aqui também lembra muito a questão do calendário que eu falei no início. A leitura, gente, ler é um meio muito eficaz para exercitar a memória, principalmente quando a gente lê em voz alta e a gente aprende melhor, né? Então, através da leitura, conseguimos trabalhar o raciocínio lógico e também a memória. Contar histórias, né? Isso consegue trabalhar o raciocínio lógico. Então, a gente precisa perguntar para esse idoso, né, depois de contar essas histórias, os detalhes da história, como é o nome desses personagens, quem era filho de quem, onde aconteceu a história. A comunicação, ela envolve, além das palavras, né, que são expressas por meio da fala ou da escrita, ela vai envolver todos os sinais que são transmitidos também pelas expressões faciais, né, as expressões do corpo, a postura corporal, a distância que se mantém entre as pessoas, a capacidade e o jeito de tocar, o mesmo silêncio em uma conversa. Então, ela é essencial na área da saúde, porque por meio dela são obtidas informações que são valiosas para a condução terapêutica. A música também é uma estratégia muito benéfica, né, para a estimulação cognitiva do idoso. É interessante que a gente coloque músicas que eles possam ouvir na época da sua juventude. Isso também ajuda a trabalhar a memória recente, sobretudo. Em relação ao acompanhamento desse idoso, seria importante, em primeiro lugar, a gente enfatizar a importância da atenção primária à saúde. Aí aqui eu coloquei as equipes de estratégia de saúde da família, que a gente vai ter presente nas unidades básicas de saúde. Seria muito importante, né, que esse idoso que ele tenha um cuidado efetivo já na porta de entrada do SUS, né, que é na atenção primária à saúde. Também dentro da atenção primária à saúde, nós temos os NASFs, né, que são os núcleos de apoio à saúde da família. Aqui a gente conta com uma equipe multidisciplinar, né, a gente conta com o serviço social, com nutricionistas, fisioterapeutas, dentre outros profissionais. Temos também os CAPs, que são os Centros de Atenção Psicossocial, né? Aqui, no caso dos transtornos mentais, principalmente o idoso que está com depressão. Lembrando que a depressão ela pode ser inicialmente tratada na atenção básica, somente se tiver a necessidade de um encaminhamento, é que esse profissional vai encaminhar para o CAPS, certo? Mas o ideal é que ele já seja assistido na atenção básica, certo, gente? E também eu enfatizei aqui a terapia ocupacional, que é muito importante para poder trabalhar essas atividades cognitivas no idoso. Eu trouxe essa frase para vocês de Augusto Cury, que fala: se o tempo envelhecer o seu corpo, mas não envelhecer a sua emoção, você será sempre feliz. Muito obrigada, gente. Aqui são algumas referências.